Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como nós falamos na nossa aula de ontem, a aula da semana que vem, estou gravando essa aula às 5 horas e 43 minutos do dia 14 de outubro. Então, na nossa semana que vem, o nosso encontro será às 5, no entanto, com aula gravada. Ok? Então, vamos lá. Espero que todos estejam muito bem. Bom, nós paramos nesse slide. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade pelo fato do produto, também conhecido como responsabilidade pelo acidente de consumo em razão de um produto fornecido, adquirido pelo consumidor, tá? Na lei está escrito pelo fato do produto, ou seja, um fato ilícito em razão de algum problema de um produto que o consumidor adquiriu, tá bom? Aqui o conceito de ato ilícito, ele sai um pouquinho do senso comum, tá, pessoal? Tá? Ato ilícito, fato ilícito, é aquele que viola o texto legal. Ou seja, que viola a lei, que é antijurídico. Tá? Esse é o conceito de ato ilícito. Tá? Ok? Então, em todos os ramos do direito, é possível que você se depare com essa expressão, ato ilícito. Não quer dizer que a pessoa cometeu um crime ao nível do direito penal. Então, aqui no mercado de consumo, no direito consumidor, existem atos ilícitos que não são levados ao nível de crime, mas existem atos ilícitos que são levados ao nível de crime. Tá? No nosso curso aqui, a gente só vai atentar aos que não são levados ao nível de crime, que é a grande maioria dos problemas na relação de consumo estão relacionados a estes atos. Tá? Mas, sim, existe uma parte do Código de Defesa do Consumidor que trata dos crimes cometidos no mercado de consumo. Aí, normalmente, quem apura isso é a Delegacia de Polícia Civil Especializada do Consumidor e o Ministério Público, tá? Então, só para ficar claro. Então, quando eu falar ato ilícito aqui, não quer dizer que eu estou falando de um crime a nível de direito penal, mas sim qualquer coisa que viole a lei. Ok? Então, esse fato que ele está falando na verdade, algum ato ilícito, algum prejuízo que foi causado ao consumidor em razão de uma falha no produto, e esse prejuízo é considerado um ato ilícito. Então, o fato é a falha no produto, um defeito, alguma coisa assim. E aí, o prejuízo que causou ao consumidor que é o ato ilícito. Tá? Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês aí, tá bom? Então, a primeira coisa, quando no direito a gente fala responsabilidade, significa que eu estou atribuindo ou impondo uma obrigação a alguém, tá? Então, essa é um outro ponto, né? Uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Eu vou parar um pouquinho esse slide e vou mostrar um outro slide para vocês, para a gente entender essa questão da obrigação, tá? Aqui, a palavra-chave aqui, nesse momento, é obrigação, tá? Então, eu vou parar um pouquinho aqui o slide e vou entrar num outro slide para mostrar para vocês essa questão do binômio obrigação e direito, tá? Então, eu vou parar aqui um pouquinho e vamos... Aliás, deixa eu voltar para lá. Aí. Deixa eu vir aqui e abrir um outro.
abrir aqui. Vai estar, deixa eu ver aqui. Esse vai estar no DSCC. Direto tem que estar tirando essa barra que ele cria. Foi esse aqui. Ah, tá aqui. É esse slide que eu quero mostrar para você. Tá? Mas eu chamo isso de binômio direito-obrigação. Tá? Por que eu falo em binômio direito-obrigação? Binômio é tudo aquilo que tem dois elementos que são indissociáveis. Um complementa o outro. Ok? Então, é a mesma coisa da cara e a coroa na moeda. Você não consegue desassociar. Se você cortar a moeda de tal forma que você consiga separar a cara da coroa, você não tem mais a moeda. Então, o que caracteriza a moeda são as duas faces que ela tem, que a gente chama de cara e coroa. Ou o polo negativo, o polo norte e o polo sul de um ímã. Você não consegue separar o polo norte do polo sul. Se você quebrar o ímã ao meio, os outros dois pedaços vão ter imediatamente um polo norte e um polo sul, né? E se você quebrar de novo, os outros 4 pedaços vão ter também polo norte e polo sul, de tal forma que você não consegue separar o polo norte do polo sul. Isso é um binômio. Tá? Então, no caso aqui, o binômio é direito e obrigação. Tá? Então, todo direito vai corresponder a uma obrigação e vice-versa. Toda obrigação vai corresponder a algum direito. Então, se eu falar em direito, automaticamente entenda que eu estou falando também de obrigação. Se eu falar de obrigação, entenda automaticamente que eu também estou falando de um direito. Ok? Bom, e esse direito e essa obrigação, via de regra, eles são atribuídos a pessoas diferentes. Tá? Então, uma pessoa é titular do direito, a outra pessoa é titular da obrigação. Ok? Então, o titular do direito, eu chamo de credor. Esse é o termo certo. Tá? Então, é o possuidor do direito, aquele que detém o direito, eu chamo de credor. Tá? E no lado oposto, o titular da obrigação, eu chamo de devedor. E vocês estão vendo que as setas estão uma apontando para a outra. Por quê? Porque há uma ligação obrigacional, a gente chama de liame obrigacional, que liga o devedor ao credor e o credor ao devedor. Tá? Então, é aquilo que eu falei, é igualzinho os polos magnéticos do ímã que você não consegue separar. Tá? Ou as faces da moeda que você também não consegue separar. Tá? Então, isso é o conceito de binômio. Então, essas duas partes estão ligadas. Essa ligação, esse liame obrigacional, é que a gente chama de vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico só vai desaparecer no momento em que o devedor pagar a sua obrigação, ou seja, cumprir a sua obrigação em proveito do credor, e o credor desonerar, reconhecer que houve o pagamento da obrigação. Aí, nesse momento, esse vínculo desaparece e aí cada um segue a sua vida normalmente. Tá? Então, por exemplo, um contrato de locação de 12 meses. No momento em que terminar o contrato e o inquilino devolver as chaves ao dono do imóvel, e o dono do imóvel recebeu as chaves e der o recibo de que ele recebeu as chaves, nesse momento rompe o vínculo jurídico entre os dois. É óbvio que o dono do imóvel só vai emitir o recibo das chaves
se todos os aluguéis estiverem quitados, se todas as demais obrigações também estiverem quitadas, como IPTU, água, luz, e o imóvel esteja em perfeitas condições de uso. Estando tudo ok, esse é o melhor dos mundos. Então, o locador emite em favor do locatário o recibo das chaves e está rompido o contrato. Ok? Às vezes ele emite o recibo, mas não dá a quitação total. Ele vai falar, tá bom, estou recebendo, mas tem algum problema aqui que eu ainda vou discutir com você lá na frente. Pode acontecer, tá? Mas a regra é essa, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco da solidariedade, porque nós vamos ouvir isso bastante no direito do consumidor. A solidariedade é quando eu tiver mais de uma pessoa numa desses dois polos obrigacionais. Se eu tiver mais de dois ou mais credores, eu digo que eu tenho uma solidariedade ativa. Se eu tiver dois ou mais devedores, eu digo que eu estou diante de uma solidariedade passiva. Tá? A questão da solidariedade, ela vai só assumir importância no momento do cumprimento da obrigação. E eu vou explicar. Tá? Na solidariedade passiva, a partir do momento que a obrigação passa a ser exigível, o titular do direito, que é o credor, pode escolher de quem ele vai cobrar a totalidade da obrigação. A lei garante isso a ele. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Alessandra e mais uma de vocês resolveram montar um salão de beleza ou uma venda de queijo e pediram emprestado de mim, as duas pediram emprestado de mim R$10.000. Falaram, professor, no dia 15 de outubro, nós vamos lhe pagar, devolver esse dinheiro, esses R$10.000. Tá? Beleza. Então, neste caso, eu estou diante de uma solidariedade passiva. Eu sou o credor e existem duas devedoras. Quando der o dia 15 de outubro, eu posso escolher de quem eu vou cobrar a totalidade da obrigação. Encontrei a Alessandra, falei, Alessandra, tá aqui, ó, me paga os 10.000. Não, professor, mas é meio a meio. Não me interessa, me paga os 10.000 aqui, tudinho, beleza. Eu dou um recibo quitando toda a dívida, e com esse recibo, a Alessandra vai lá na sócia dela e cobra a parte, a outra parte, né, a parte que é da outra sócia. Tá? A gente chama isso de regresso. Ou seja, a Alessandra, que quitou toda a obrigação das duas, tem o direito de regresso, de regressar a sua codevedora. E ó, tá aqui, ó, eu paguei toda a dívida do professor Alessandro e agora você tem que me pagar, me repor o meu caixa, porque é assim que foi feito. Porque o professor tem esse direito de escolher de quem vai cobrar a integralidade da obrigação. Então, esse é o caso da solidariedade passiva. O credor escolhe de quem vai cobrar a integralidade da obrigação. Ok? Agora vamos fazer o inverso. Eu peguei o dinheiro emprestado das duas. Então, neste caso, eu estou diante de uma solidariedade ativa. Tem dois credores e um só devedor. Tá? Quando chegou no dia 15 de outubro, eu tenho o direito de pagar de forma pontual para não entrar em mora. Aí entra multa, entra juros, entra correção monetária, fica mais caro. E eu estou doido para pagar, eu estou com o dinheiro aqui, eu preciso pagar e pegar o recibo de pagamento. Então, eu chego na Alessandra e falo, tá aqui, ó, vim pagar os R$10.000 que eu devo para vocês duas. E eu pego o recibo da Alessandra. Então, na solidariedade ativa é invertido. O devedor pode escolher a quem ele vai cumprir a integralidade da obrigação. Eu peguei o recibo da Alessandra, acabou. Eu estou em dia.
Passou um tempo, chegou a sócia da Alessandra e falou, ó, cadê aquele dinheiro? Eu falei, já paguei para a Alessandra, está aqui, ó, dá uma cópia do recibo para ela. E aí ela também tem o direito de regresso de ir lá na Alessandra e falar, ó, o professor te pagou integral, me dá a minha parte aqui, tá? Então, o Instituto da Solidariedade, ela vai gerar os efeitos no momento do cumprimento da obrigação. Solidariedade passiva, 2 ou mais devedores, o credor escolhe de quem quem que deverá cumprir a integralidade da obrigação. Pode ser os 2, pode ser um. Né? Solidariedade ativa, eu tenho mais de 2 credores. O devedor escolhe para quem ele vai cumprir a obrigação. Pode acontecer de ter solidariedade ativa e passiva ao mesmo tempo. Se resolve da mesma forma. Tá? Pode ser que todos os titulares, todos os devedores resolvam se juntar e pagar para um credor só e vice-versa. Tá bom? Ou um só credor, um só devedor, são 3 devedores, 2 credores. Um só dos devedores paga a integralidade da obrigação para um dos credores, pega o recibo e vai nos outros co-devedores e cobra a parte que cabia a cada um. Tá? Então, sempre vai operar isso. Você pode pagar ou receber de um só dos componentes da solidariedade. Ok? Bom, feita essa explicação, nós vamos falar agora do pagamento, que é o instituto do direito obrigacional. Então, o pagamento é o momento em que o titular da obrigação irá cumprir essa obrigação. Então, o cumprimento da obrigação é o que nós chamamos de pagamento. Tá? Beleza? Então, o pagamento realizado pelo devedor exonera a obrigação. Tá? Isso não quer dizer que rompe o vínculo obrigacional. O vínculo permanece. Tá? E o que é que rompe o vínculo obrigacional? É a quitação. A quitação é uma obrigação do credor em favor do devedor. É o documento que o credor vai dar dizendo, ok, está quites o devedor, ele cumpriu a obrigação. Tá? Então, sempre que você for o devedor e você cumpriu a obrigação, guarde o recibo. Guarde a quitação. Porque se amanhã ou depois o titular, o credor, o titular do direito, o credor, vamos supor que ele venha a óbito, aí os herdeiros deles não acham esse pagamento, eles vêm para cima de você. E se você não guardar a quitação, você poderá ser obrigado a pagar novamente aquilo que você já pagou. Tá? Por isso que é muito bom você pagar pelo banco, porque no banco fica registrado tudo por 5 anos, que é o tempo da prescrição. Ok? O Pix, ele é sensacional. Você pode botar uma mensagem no Pix. Tá? Ó, estou pagando tal boleto. Estou pagando a energia elétrica da minha casa, referência outubro 21. Fica registrado. Tá? Você pede o extrato do Pix, aparece lá. Aqui que se destinava aquela transferência. Ok? Então, agora nós vamos ver o devedor pagando a obrigação em proveito do credor e vice-versa, o credor passando a quitação para o devedor. Nesse momento, vai haver o rompimento do vínculo jurídico. Então, está aqui, ó. Pagamento é uma obrigação do devedor, a quitação é uma obrigação do credor em favor do devedor. Então, eles devem acontecer, na melhor das hipóteses, né, no mesmo momento. Às vezes, a obrigação do devedor, ele decorre de várias prestações. Então, no momento em que você efetuar o pagamento da última prestação, aí que vai ocorrer a quitação.
Então, ocorreu o pagamento, ó, rompe o vínculo jurídico, e aí as partes seguem sua vida normalmente e não há mais nenhum vínculo jurídico entre eles. Ok? Então, sempre lembrem desse binômio, porque isso aí vai acontecer lá no direito do consumidor. Só que é um instituto do direito civil em que o direito do consumidor empresta, o direito ambiental empresta, tá? Então, nunca se esqueçam disso, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso outro slide, aonde nós estávamos. Bom, então o fato do produto é um defeito, tá? Esse defeito ele pode decorrer do projeto, da fabricação, o projeto estava certo, mas a fabricação estava errada, ou de uma construção, ou da montagem, ou de uma fórmula, o produto é um remédio que você mandou manipular, ou uma tinta que você mandou manipular, fabricar, pintar uma casa, uma fachada, um carro, tá? O defeito pode decorrer da apresentação ou do acondicionamento de produtos. Ele precisa estar refrigerado a uma temperatura tal, e aí, por algum problema, essa temperatura não foi observada. E aí, danificou, estragou o produto. Tá? Bem como, olha só a questão do rótulo e do manual, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre riscos decorrente da sua utilização. Tá? Eu dou aula também no curso no departamento de ACC, né, da construção civil, com os alunos de construção predial. Então, eu sempre oriento eles a toda vez que vai entregar um imóvel novo, que junto com o imóvel entregue o manual de utilização da unidade que eles estão vendendo. Tá? Sempre. É uma obrigação que tem, porque se não fizer isso, vai ter que trocar a porta, trocar azulejo, trocar piso, e isso tudo gera prejuízo. Tá? Então, como a pessoa deve limpar o piso, tá? A porta, os azulejos, o revestimento de parede, né? Como que ele tem que utilizar os circuitos elétricos, as manutenções preditivas que ele tem que fazer na instalação elétrica, na hidráulica, entrega o projeto hidrossanitário, na hora que o cara vai colocar um móvel, vai furar uma parede para não furar um cano. Então, tudo isso tem que acompanhar junto com a entrega da chave. Exatamente porque o Código de Defesa do Consumidor prevê que uma situação que você deixar de informar como o consumidor deva utilizar de forma adequada aquele produto, você será responsabilizado porque é considerado um defeito do produto. Então, vocês vejam que nós estamos saindo do senso comum e entrando no senso científico. Tá? Eu acho, não existe aqui. Ok? E aí, quem é que responde por isso, por esses problemas? O fabricante, o produtor, o construtor, sejam eles nacional ou estrangeiro, e o importador. E eles respondem de forma solidária. Tá? De forma solidária. E aqui vem uma coisa que é muito interessante, tá? Independente da existência de culpa. Então, não interessa se aconteceu, se for verificável a culpa do fabricante, do produtor, não interessa. Tá? Então, a gente chama isso de responsabilidade objetiva. Eu não preciso pesquisar se o fabricante foi negligente, imprudente ou imperido. Basta que eu demonstre o defeito, surge a responsabilidade dele de indenizar o consumidor.
e eles vão responder. Qual que é a obrigação deles? Reparar os danos causados ao consumidor. Tá? Essa é a obrigação. Os danos podem ser de ordem material, como de ordem moral ou imaterial. Tá bom? Tranquilo? Então, tudo isso aqui são situações que atingem diretamente o produto e que, por uma falha nessa cadeia aqui, ainda que não teve nenhuma intenção de causar prejuízo a quem quer que seja, esse produto deu prejuízo ao consumidor, surge a obrigação de reparar esse prejuízo. O prejuízo que é o ato ilícito. E aí o legislador, lá que redigiu o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um conceito jurídico do que é o defeito de um produto. E você vê que ele é altamente subjetivo, né? Ele permite ao juiz uma margem muito grande para ele declarar que aquele produto é defeituoso. Basta que o produto não ofereça a segurança que dele, legitimamente, o consumidor e a sociedade espera. Tá? Segurança é o quê? Na utilização, que não coloque em risco a vida, a saúde, que não gere danos no patrimônio do consumidor ou de terceiros. Então, é essa a segurança. É a segurança jurídica na relação de consumo. Tá? Por quê? Porque é um dever. Existe um dever que a gente chama de dever... é um dever subsidiário. Do fornecedor do produto. Qual que é o dever subsidiário? Garantir que o consumidor usufrua do produto. Essa é um dever subsidiário de qualquer fornecedor de produto ou prestador de serviço, principalmente o fornecedor de produto, tá? Você tem que garantir que o consumidor consiga utilizar o produto. Não tem razão de existir você fornecer, botar no mercado um produto em que as pessoas compram e não conseguem utilizar. Tá? Então, não é só entregar o produto, mas é garantir o usufruto, né? A possibilidade do consumidor usar aquele produto. Tá? Ok? Então, quando ele fala a segurança que dele se espera, é inclusive para que o consumidor consiga usufruir, utilizar, usar o produto. Tem produto que é caro. Às vezes, o consumidor leva anos juntando dinheiro para conseguir adquirir. E aí você compra o produto veio cheio de defeito. E aí o fornecedor não quer resolver o problema. Que pode ser a hipótese que a Alessandra aventou na aula passada, em decorrência lá, o problema lá na barra de direção do carro dela. Tá? Não tem dúvida nenhuma que ela tem o direito de resolver essa questão. Independentemente do carro ter sofrido um sinistro, Alessandra, a garantia permanece em tudo, até porque, muito provavelmente, todo o serviço de manutenção foi feito na concessionária. A única diferença é que quem pagou foi a seguradora. Inclusive, as peças que eles trocaram também têm garantia a suplementar. Então, você pode ficar tranquilo, você vai levar lá com toda a segurança de falar, essa barra de direção não está legal, foi depois da batida, todo o serviço foi feito aqui, a seguradora pagou e eu quero que resolva esse problema meu. Tá? Bom, e aí quais são as circunstâncias que o juiz, né, que os órgãos do Estado vão levar em conta na hora de afirmar que um produto é defeituoso ou não? Eles vão analisar a apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente eles esperam, a época em que foi colocado em circulação. Tudo isso são circunstâncias em que o Estado, através ou dos seus órgãos de administração ou do Poder Judiciário,
vão utilizar para declarar que um produto é defeituoso. Bom, excludentes da obrigação de reparar. As excludentes são situações que acontecem e que exonera o fornecedor de produto de reparar qualquer problema relacionado a um produto. Primeiro, se ele demonstrar que aquele produto ele não vende, ele não colocou aquele produto no mercado. Não, eu não vendo esse tipo de produto, nunca vendi. Tá? Segundo, não, eu vendi, mas o produto não tem defeito. Ele que não está sabendo utilizar. Tá? Ele comprou esse filtro, né? E nós alertamos a ele que se ele morar em edifício, ele precisa colocar uma válvula para diminuir a pressão se ele morar em andares baixos, porque a pressão, normalmente, nos edifícios da água é muito alta. E está lá, foi avisado, está no manual, tem uma etiqueta na lateral do produto, então não existia o defeito, e o defeito vai acontecer porque o consumidor não observou essa parte. E aí, neste caso, a culpa exclusiva é do consumidor, que é a terceira hipótese. E aí, o fornecedor do produto ele não tem que reparar nada. Tá? Recentemente, o tio do meu ex-genro queria processar uma garagem, porque ele comprou um carro numa garagem, e aí a garagem falou que o carro tinha 6.000 quilômetros, e ele foi olhar lá o odômetro, estava marcando 60.000 quilômetros. E ele ficou revoltado. E aí chamou meu ex-genro, que é advogado, para processar a garagem. Quando meu genro foi olhar lá, tinha um pontinho. E o tio não viu, o carro realmente tinha 6.000 quilômetros. Então, realmente não havia problema. Tá? Que é a hipótese do inciso segundo. Foi só risada. Isso acontece. Aí ele ficou sem graça, mas tudo bem. Tá? Então, nesse caso, não existia defeito nenhum no produto. Aí é uma outra situação. Isso aí vira e mexe, aparece. A pessoa compra um carro numa semana, na mesma semana, um dia depois, é lançado um outro modelo, em substituição, no mesmo preço. Aí ele quer morrer. Ele, eu queria pegar o outro, né? Infelizmente, nesse caso, você não tem direito a nada, tá? Por quê? Porque não é considerado defeito o produto quando um outro de melhor qualidade tenha sido colocado em seu lugar no mercado. Tá? Então, sinto muito, você não vai ter direito a nada. Aqui aparece a solidariedade passiva pela primeira vez. Tá? Bom, a lei diz o seguinte, olha, se o consumidor não conseguir identificar, foi no comércio e comprou um produto, mas ele não consegue identificar o fabricante, o consultor, ou o produtor, ou o importador, ele pode responsabilizar o comerciante. O judiciário interpreta isso diferente. Independentemente se o consumidor pode ou não identificar quem é o fabricante, condutor, o produtor ou importador, ele pode chamar o comerciante a ser responsabilizado. Por quê? Porque a falha do produto pode estar relacionada ao comerciante. Então, você vê assim, quando você vai no supermercado, e você está comprando produtos perecíveis a granel, por exemplo, como está aqui, ó, estão vendo aqui,
Normalmente, eles põem uma etiqueta identificando qual é a marca daquele defumado, daquele queijo, tá? Daqueles frios, ok? Isso aí é uma jogada de marketing. Falar, eu gosto de produtos da marca tal, então eu vou naquele ali, não importa o preço. É muito mais jogada de marketing. Mas também é para identificar para o consumidor, se tiver algum problema aqui, ele pode, além de chamar o comerciante, que é a loja, o mercado, a conveniência, seja a padaria que vendeu, mas também o fabricante que está aqui nessa etiqueta. Por quê? Porque a falha pode estar ou no produto ou no armazenamento por parte do comerciante. Então, como você não tem como saber onde é que está a falha e todo mundo passou mal depois que comeu o produto, você chama a indústria e o comerciante. Você pode também só chamar o comerciante. Às vezes a indústria não tem sede em Mato Grosso, fica tudo mais difícil processualmente. Chama só o comerciante, e depois o comerciante que se vira com a ação de regresso lá com o fabricante, com a indústria. Ok? Então, tranquilo? Então, aqui é o caso da solidariedade passiva. Não importa muito quem que fabricou, quem construiu, quem que produziu, quem que importou. Chama o cara da loja, né? Você comprou o piso lá e o piso era para ser PI 6, depois você descobriu que ele era um PI 3. E aí ele começou, meses depois que você aplicou no seu piso, ele começou a perder esmalte, a riscar, a quebrar. Você chama a loja que você comprou. Para isso, você guardou a nota fiscal, é óbvio, por no mínimo 5 anos. E aí você vai falar, não, agora eu quero substituir, eu quero um PI 6. Você vai pagar para retirar esse piso e colocar outro no lugar. Tá? Novamente, a questão dos produtos perecíveis, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. E você não sabe. Então, se chama todo mundo e fala, eu quero saber onde é que está o problema. Se está lá na fábrica, se está em quem transportou da fábrica até o supermercado, se é no supermercado. Cuiabá tinha um supermercado que era famoso, era uma rede gigante, mas você pegava os produtos nas bandejinhas, era tudo cheio de problema. Né? E não é o problema dessa rede, não era que era uma cultura da rede, mas sim, na minha avaliação, e aí é uma visão minha, a má qualidade dos colaboradores, a prestação de serviço dos colaboradores contratados por eles. Tá? Infelizmente, a qualidade da mão de obra aqui em Cuiabá, ela deixa muito a desejar, tá, pessoal? Quem for empreender vai ver isso aí, tá? Você monta um negócio e aí você monta a equipe para trabalhar. Nos 90 primeiros dias, a equipe voa, é fantástico. Depois disso, começa a tio ficar doente, morre o avô, e começa a história. Tá? Infelizmente, as pessoas estão comprometidas com o salário e não em entregar o serviço com os quais ele se comprometeu para fazer jus ao salário. Só querem direito. Obrigação eles não querem, não. E vai chegar um momento em que essas pessoas vão ter que repensar. Porque na hora que começar a chegar, eles não estão entendendo essa história do... Vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Essa história do aceitar refugiados, os refugiados vão vir para cá, eles vão querer trabalhar. Não, vai começar a tomar o mercado do cuiabano preguiçoso. O morador da Baixada Cuiabana preguiçoso. Né? Eu tenho amigos que têm construtoras e eles falam que é gritante a diferença entre o perfil do colaborador aqui
com o perfil do colaborador haitiano. O haitiano trabalha, não fica de conversinha no canteiro de obra. Você paga ele na sexta, na segunda-feira, cedo ele está lá no canteiro de obra. Você paga a peãozada na sexta, no sábado, ele vai aparecer na outra sexta-feira. Que ele vai encher a cara de cachaça, vai para os lugares aí de vida fácil, vai gastar o dinheiro com mulheres da vida, entendeu? E vai se seguir. Ele chega achando que ele está fazendo a coisa mais certa do mundo. E o haitiano não. Né? Você não vê ele na balada, você não vê em barzinho. Deve ter um ou outro que escapa disso, mas a grande maioria, eles são muito responsáveis, porque é uma cultura deles. Né? Eles precisam mandar dinheiro para a família deles lá no Haiti. Então, fica esse alerta aí aos cuiabanos, tá? Que tem essa visão. Então, aquilo que eu falei ali naquele slide é uma solidariedade passiva, tá bom? E aí, óbvio, que aí se você cobrou lá da loja, do comerciante, do supermercado, a indenização, ela pode entrar com ação de regresso como fabricante e tudo mais, tá? Que é o que ele está dizendo aqui, com tudo aquele que efetivar o pagamento ao consumidor, né, que indenizou o consumidor, poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. O comerciante fala aqui, ó, minha câmara fria perfeita, tal, não houve desligamento, não há registro de nada, e o problema está ou aí no fabricante ou no seu transportador. Eu indenizei o cara em 10 mil reais, você vai ter que me devolver esse dinheiro. Isso faz parte do negócio. Bom, aí agora nós vamos falar sobre a responsabilidade do prestador de serviço, tá? Da mesma forma como o fornecedor de produto, o prestador de serviço responde também independente de culpa pela reparação dos danos que porventura causar aos seus consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, tá? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização desse serviço e os riscos que ele possa ocasionar. Então, você pediu para a pessoa aplicar um papel de parede para você ou pintar a sua casa, é uma prestação de serviço. E ele não diz como que você mantém ele, como que você deve limpar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Informações insuficientes ou inadequadas. Ou na hora de pintar ficou cheio de mancha. Tá? O carro ficou com problema na barra de direção. É falha na prestação de serviço. Além de falha no produto. Deve ser a barra de direção. Então, nesse caso, eu tenho dois problemas aí. Eu tenho um problema no produto, que é a barra de direção, e uma falha na prestação de serviço, que deveria ter sido visto esse defeito lá atrás. Ok? Tá? Isso aqui está no artigo 14, aquele outro estava no artigo 12. Tá? Quando eu falo de culpa, eu vou estar falando ou de imperícia, ou de negligência, ou de imprudência. Então, nós vamos ver um a um o que é cada um deles. Imperícia é falta de perícia, ou seja, falta de conhecimento técnico sobre alguma coisa. Então, você não tem a perícia, você é um imperito. Tá? Então, eu peguei no dicionário, desconhecimento das regras técnicas do ofício, da profissão, do equipamento. Falta de habilidade para, com acerto, realizar alguma coisa. Você nunca dirigiu um trator. Aí você resolve subir num trator e tentar dirigir, operar um trator. Você é um imperito. A chance de você causar um problema, um prejuízo a alguém é muito alta. E se você causar, está demonstrada a culpa. Você agiu com culpa. Você veja que no senso comum, o que vocês falam assim, eu não agi com culpa, na verdade é dolo. Dolo é diferente de culpa. Dolo é quando há intenção de produzir o efeito danoso. Culpa é quando não há intenção. Tá? Então, vou escrever aqui. Só para ficar muito claro. Culpa. Não há a intenção de
causar o dano. Tá? Então, não há intenção. Dolo. Existe a intenção do agente em causar o dano. Foi intencional. Tá? Então, normalmente, quando eu falo assim, eu não tive culpa, não. Você teve culpa. Você não teve dolo. E pelo fato de você ter tido culpa, você será obrigado a indenizar a outra parte. Tá? Então, vamos sair do senso comum e entrar no senso científico. Culpa. Não há intenção de causar o dano. Você foi ou imperito, ou negligente, ou imprudente. Dolo. Aí depende de você pesquisar a culpa. Houve intenção? Está demonstrada a intenção? Acabou. E essa intenção resultou num dano a um terceiro, na vítima, então você é obrigado a indenizar. Tá? Ok? Então, não se esqueçam disso. Culpa não tem intenção, dolo tem intenção. Então, imperícia é um dos elementos que você demonstra a culpa. Outra é a negligência. Tá? Então, vamos ver o que é negligência. Você sabe operar o trator. No entanto, na hora que você estacionou, você não puxou o freio. Você foi negligente. Você foi omisso na sua cautela. Você deveria ter colocado o trator não numa ribanceira e ter se assegurado que ele não iria começar a andar sozinho. Tá? Então, a negligência está relacionada à falta de cautela, à falta de cuidado que você deveria ter em razão daquilo que você se dispôs a fazer. Tá? Tranquilo? Então, você deveria, antes de fechar a loja, que você trabalha num posto de saúde, antes de você fechar o posto de saúde, ter olhado se todas as geladeiras estavam ligadas, se não tinha um disjuntor desarmado, porque nas geladeiras estão as vacinas. Eu não sabia. Então, você foi negligente. Eu esqueci. Então, você foi negligente. Ok? Tranquilo? Então, imperícia, eu não conheço, não sei como fazer e vou tentar fazer. E deu tudo errado. Negligência, eu conheço, mas tem alguma coisa que eu deveria ter observado por cautela, ter sido cauteloso e não fui. E isso causou o dano. E, finalmente, a imprudência. A imprudência é quando você tem excesso de confiança naquilo que você vai fazer e aí você extrapola os limites da razoabilidade daquela coisa e causa o dano. Tá? Então, está lá. Curva perigosa à direita, vamos supor. E você está lá numa van, dirigindo a van, você fala, eu mato no peito aqui, eu faço essa curva a 100 por hora. E você vai fazer a 100 por hora e tomba a van. Tá? Então, você foi imprudente. Ok? Então, você não observou as cautelas que foram aconselhadas pela experiência comum em relação à prática de um ato. Ok? Normalmente é relacionado a excesso de confiança, a excesso de velocidade, então você foi imprudente. Tá bom? Tranquilo? Você não vai lavar a mão antes de cozinhar. Não, isso nunca deu problema. Você não vai botar luva, não vai botar uma máscara, você vai cozinhar. Que rapaz, estou acostumado. Nunca deu nada. Tá bom, mas se um dia der, você vai responder. Aí você faz o bolo e todo mundo passa mal depois da festa. Você foi imprudente. Tá? Porque foi avisado, você sabia que você tem que tomar cuidado com algumas bactérias que você não vê na que está na sua mão, na sua saliva. Que você está respirando na hora que você está conversando com as pessoas na hora que você está fazendo a massa para fazer o bolo e você jogou aquela bactéria ali dentro e você assou a bactéria e a bactéria no calor multiplicou-se aos seus milhões e aí todo mundo foi para o hospital.
Da mesma forma como o defeito no produto, tá? O legislador também abre para o Estado, ou através de seus órgãos administrativos, ou através do judiciário, uma gama bem grande de como ele vai declarar que um serviço foi prestado de forma defeituosa. Tá? Da mesma forma, quando não oferecer a segurança que o consumidor, de forma justa, dele deve esperar. Leve em consideração como que ele foi fornecido. Você usou luva, não sei. Você estava com máscara? Você lavou as mãos? Como é que está a tua mão? Entendeu? Então, é tudo isso. O resultado e os riscos que razoavelmente eles esperam a época que foi fornecido. Tá? Também como lá na questão do produto, né? O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então, por exemplo, a medicina, ela altera direto, eles estão reformulando os guidelines deles, né? Então, vamos pegar uma parte que eu conheço, que é a parte da mamoplastia, né? Cirurgia plástica. Quando a minha esposa fez a primeira vez, colocou a prótese pela primeira vez, foi uma técnica. Na segunda vez, que retirou e botou outra, já foi outra técnica e ficou muito melhor. Não quer dizer que a primeira técnica estava errada. Que aquele serviço da primeira vez era defeituoso. Tá? É isso que está dizendo aí. Tá? Bom, também, aí são as excludentes. Tá? Então, não será responsabilidade do fornecedor do serviço, né, o prestador de serviço, quando provar que, tendo prestado serviço, o defeito não existe. Então, por exemplo, existem umas texturas hoje que imitam casa velha, ferrugem, né? E você passa na parede, nossa, isso aqui está com defeito. Não. Ela vai causar esse tipo de sensação. Quem já foi no Varadeiro, né? Varadeiro é uma cidade que tem no litoral de Cuba. Um dos sócios lá, ele é do Varadeiro, embora ele seja um capitalista, mas ele é um metacapitalista. Ele adora o socialismo, o comunismo. É amigo meu, mas ele tem esse defeito. Né? E ele deve frequentar bastante lá Cuba. Então, o nome do Varadeiro é o nome dessa praia que tem lá. E aí ele chamou os arquitetos dele e falou, eu quero fazer mais ou menos uma réplica de um restaurante que eu fui na beira-mar lá em Cuba, na cidade de Varadeiro. Então, quando você olha a mobília lá dentro e as paredes, você tem a impressão que é um trem que está caindo dos pedaços, como é lá em Cuba. Mas, na verdade, não. É algo chiquérrimo. Tá? Aqui é a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Não sei se vocês conseguem ver na imagem. Aqui, ó. Você vê que essa parte aqui de baixo, a porta está estufada. Tá? E já tem aqui um apodrecimento nessa parte aqui. Provavelmente é de água que foi jogado de forma inadequada na hora de lavar o chão. Tá? Então, aí a pessoa que forneceu a porta falou, sinto muito, mas você jogou água em excesso. E aí você não pode fazer isso. Tá? Tranquilo? Bom, no caso dos profissionais liberais, e é só nesse caso, a responsabilidade pessoal desses prestadores de serviço será apurada mediante a verificação da culpa. Então, terá que ser provado que ou ele foi negligente, ou ele foi imprudente, ou ele foi imperito, ou então agiu com a intenção de causar problema ao consumidor. Tá? Bom, aí eu vou falar sobre área fim e área meio, ou
prestação de serviço de meio e prestação de serviço fim. Tá? Então, por exemplo, uma costureira é uma atividade profissional finalística de fim. A engenharia também. Você tem que entregar a roupa do jeito que a cliente pediu. O engenheiro tem que entregar a obra funcionando. Então, o que caracteriza a prestação de serviço de forma correta, além da adoção da melhor técnica, é a entrega do serviço. As áreas meios, você não garante o resultado. Você só tem que aplicar a melhor técnica. Tá? Então, é o que acontece, por exemplo... Deixa eu acertar esse cara aqui. Direto, eu estou com este problema aqui. Que é o que acontece com... É esse cara aqui. Pronto. O que acontece com a advocacia e o direito? Tá? A advocacia e a medicina. Tá? São áreas meias. Você não é obrigado a assegurar. Ainda ficou ruim. Eu sou meio perfeccionista, não sei se vocês repararam nisso. Pronto. Acho que agora vai. Tá certo. Acho. Vamos ver. Então, veja bem. A advocacia e a medicina são atividades profissionais de meio. Tá? Então, o médico ele não vai garantir que a cirurgia plástica vai chegar no resultado que você pretende. Embora tenha tido algumas decisões no superior no sentido de que é obrigação do médico garantir isso. Tá? Mas, do ponto de vista da doutrina clássica, né, não. Como os nossos tribunais superiores eles têm alterado muita coisa aí ultimamente, né? Então, não sei se amanhã depois nós vamos ter que rever tudo isso que está acontecendo. Tá? Da mesma forma, o advogado ele não vai garantir que você vai ganhar a ação. Né? Pode o advogado pegar a ação no êxito? Pode. Normalmente ele vai cobrar mais caro. Em que momento que ele pega a ação no êxito? Quando ele tem 99% de chance de certeza que vai dar certo. Ele joga com uma probabilidade menor. Por quê? Porque às vezes você trabalha 10 anos para você ter o resultado. Aí depois de 10 anos, durante 10 anos, você tem despesas. Tem que sustentar a sua família. Tem que pagar contas. Aí depois de 10 anos, o juiz julgou improcedente. Coisa que acontece. Tá? Tranquilo? Então, só para isso aqui é mais a título de informação, de curiosidade para vocês. Tá? Então, existem atividades de meio e existem atividades de fim. No caso das atividades de meio, que é o que eu estou falando aqui, que esteja no mercado de consumo, qual é a obrigação desses profissionais liberais? Aplicar a melhor técnica. Só isso. Disponível no momento. Mais nada. Ok? Basicamente, é isso. Pessoal, nós já estamos aí com praticamente 1 hora de aula. Então, nós ficamos por aqui. E até a semana do dia, deixa eu olhar aqui, do dia 27 de outubro, dia do aniversário da minha irmã mais velha. Fiquem com Deus.
Tudo de bom para vocês. Um ótimo final de semana.